Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Que nos diz o seguinte: ao anjo, quem é o anjo? Eu ensinei para vocês, quem é o anjo? Pastor. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 pastores das 7 igrejas, ok? Os candelabros eram as igrejas. Lembra lá no comecinho? Ele diz: eu sou aquele que passeia no meio dos candelabros. E as 7 estrelas são os 7 pastores. Então fala aqui o seguinte: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como foi na última igreja que nós estudamos, Tiatira? Como ele fala a mesma coisa. Então ele para Tiatira, voltando só um pouquinho aqui, quer ver? Aqui no verso 19 do Apocalipse 2, volta uma pagininha, só para a gente ver. Olha o que ele diz para Tiatira: conheço as suas obras. Aí ele fala: o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Então ele destaca, as obras que era daquela igreja. E fala o seguinte: olha o que diz aqui para Tiatira, que foi da semana passada: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Agora voltando para Sardes, finalzinho do verso 2, perdão, do verso 1. Conheço as suas obras. Aí ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está o quê? Aparência. Era uma igreja que vivia de aparência. Eu lembro que tinha uma música, mas eu estou musical hoje, viu? Então nós vamos cantar. Eu lembro que tinha uma música do Resgate. Quem é da época do Resgate ainda? Quem é? Não, Josi, por favor, assim não, né? Faz assim você fala assim, não. Eu lembro que tinha uma música do Resgate que falava aparência, transparência. Quem tem olhos não vê o que só Deus pode ver. Continuando a leitura. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos, aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, olha só aqui, hein? Atento à situação atual, atento a como você tem vivido, atento a como está a sua vida hoje. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Todos juntos agora vamos ler o verso 6. 1, 2, 3. Aquele que tem, ouça o que o Espírito, fala bem alto, diz aonde? Amém, meus irmãos. Nós vamos falar da igreja de Sardes. É uma carta dura, mas é uma carta essencial, e é uma carta que tem tudo a ver com os nossos dias. E daí das 7 cartas, nós já vimos, essa aqui é a 5ª carta, das 7 cartas, essa aqui é a carta mais severa. É a carta em que o Senhor, sabe, a linguagem do futebol, chega dividindo? Essa aqui. Sardes era uma cidade muito bonita. Sardes era uma cidade muito bonita, e foi considerada
uma das cidades mais belas daquela época, acreditam nisso? Mas era um momento em que aquela cidade estava em decadência. O momento daqui da igreja de Sardes, eles viviam no momento em que aquela cidade estava em decadência. E essa decadência estava se refletindo na igreja. E aí eu me lembro do conselho de Paulo lá em Romanos 12, que diz o seguinte, para nós não tomarmos o que? A forma deste mundo. Então nós estamos falando de uma igreja que estava tomando a forma do mundo. Nós precisamos levar esse conselho de Paulo, em primeiro lugar, a sério sobre as nossas vidas. Nós não temos que tomar a forma do mundo, mas nós temos que ser transformados dia após dia, pela revelação que o Senhor nos tem dado, aquilo que dia após dia, que o Senhor nos tem ministrado. Vemos aqui um lugar em que a cultura da cidade estava influenciando a igreja. A cidade de Sardes, aqui é um fato histórico para vocês. A cidade de Sardes, ela sofria muito com invasões, e ela sofria muito com terremotos também, tanto que o imperador Tibério chegou a liberar Sardes por 5 anos do pagamento de impostos, devido ao quê? A devastação do terremoto que ela sofreu no ano 17 depois de Cristo. E ainda, o imperador Tibério ofereceu dinheiro para a reconstrução da cidade. Amém? Então, em primeiro lugar, a igreja de Sardes era uma igreja que era reconhecida, e a sua reputação, ela havia se espalhado por toda a cidade, por toda parte. Sabe que a igreja de Sardes, ela era conhecida por todas as outras 7 igrejas. Nós observamos que não haviam falsas doutrinas, nicolaítas, Jezabel, Balaão, e por aí vai. O texto não nos fala de que haviam heresias sendo espalhadas pela igreja. Não está falando nada disso. E provavelmente todos admiravam as reuniões daquela igreja. Eram reuniões belíssimas, reuniões em que as pessoas estavam juntas. Todo mundo olhava para aquela igreja e fala o seguinte: eu queria que a nossa igreja fosse como a igreja de Sardes. Olha que igreja bonita. Presta atenção. Nem tudo que é vivo aos nossos olhos é vivo diante dos olhos de Deus, tá? Então as pessoas olhavam para a igreja, e falavam: que igreja viva, que igreja influente. E ainda é provável, segundo alguns historiadores, que aquela igreja ela fosse grande para os padrões da época. Era uma igreja que, de acordo com alguns historiadores, era uma igreja grande, de acordo com os padrões da época. Ali não faltavam recursos humanos, financeiros, e olhando, havia todos indícios de que era uma igreja viva. Mas Jesus diz: não é agora não. Eu era ter mostrado antes aqui. Esse aqui é o mapa da região. Ali marcado de amarelo está a igreja está ali a igreja de Pátimos. Aí você tem ali, logo na sequência, olha só a sequência das igrejas, tá? Éfeso, que foi a primeira igreja que estudamos, depois você tem um pouquinho em cima em Esmirna, depois nós vamos para Pérgamo lá em cima, aí lá no meio, Tiatira, são todas aí igrejas litorâneas, ok? E no meio do mapa, a igreja de Sardes. Espera aí que eu apertei o botão errado. Aqui, volta aqui, ali ó. Igreja de Sardes, é a 5ª igreja que nós temos falado. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotos, que estão, essas fotos foram retiradas na região da Turquia, onde era a igreja de Sardes. Aí é um ginásio romano, as ruínas dele,
de um ginásio romano. Você está em casa, está acompanhando também, está na sua tela aí. Olha aí. Aqui nós temos aí, são ruínas da cidade de Sardes. Se você for, né, eu quero ir lá na Turquia congregar com os irmãos de Sardes. Você vai achar só pedra, viu, irmãos? Eu vou levar uma pedra para casa como amuleto. Sai dessa vida incircunciso. Viu? Não é pedra de Israel, não é pedra de Sardes, não é pedra da Turquia, não é nada disso, não, viu? Ali é a ruína. As igrejas que nós estamos estudando, todas hoje são ruínas. Ok? Todas são ruínas, então tá aí. E aí, agora sim, no verso 1, coloquei em destaque aí, Jesus diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está... E que morte é essa, irmãos? Que morte é essa? Olhando para você hoje, você está vivo ou você está morto? Eu posso olhar para você e falar que você está vivo. Você está vivo, todo mundo está vivo. Todo mundo respirando aqui, que bom. Mas você está vivo ou você está morto? Por fora, bela. Por dentro, ou pão morto também, né? Irmãos, muita atenção. Uma igreja pode ser bem sucedida em tudo, aos olhos humanos, mas não ser bem sucedida aos olhos de Deus. Quando o Senhor olha lá de cima para essa igreja, o que Ele quer achar aqui? Ele quer achar Cristo sendo formado na sua noiva. Sabe por que nós fazemos boas obras? Sabe por que nós amamos? Sabe por que nós temos perseverança, nós temos fé, nós abençoamos, nós, cantamos de mão dada com o irmão? Sabe por quê? Porque Cristo está sendo formado em nós. É porque Cristo está sendo formado em nós. E o Senhor olha para Sardes e identifica em Sardes o que? Morte espiritual. E ele fala: você tem aparência, você tem fama de estar viva. Sardes, você tem aparência de vivo, mas você está morta. Está morta. A casca daquela igreja, a casca dela era bonita, a casca dela era atraente, a casca dela mostrava algo que ela não era. Mas dentro, no interior, ela não estava bem. E eu e você precisamos pegar esse exemplo dessa igreja e orarmos e pedir: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu quero olhar para mim hoje. Eu não quero ter aparência, mas não ser aquilo que eu mostro. Mas eu quero ser vivo para Ti, Senhor. E nós vimos uma carta, presta atenção, em que não há nenhum elogio. Você viu algum elogio aqui para Sardes? As cartas anteriores nós vimos elogios. E Jesus fala: conheça a sua obra. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Amém, meus irmãos? E aí, dentro ainda do verso 1, ali em cima, e aí Jesus fala: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Sabe o que são os 7 Espíritos de Deus? O número 7 fala de perfeição, o número 7 fala de totalidade. Não existem 7 Espíritos, não. O Espírito do Santo do Senhor é total, Ele é único, Ele é magnífico na sua grandeza. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a magnitude. E aí Jesus fala: olha, essas são as palavras daquele que tem todo o poder, toda a magnitude, toda glória está nas minhas mãos. É este Espírito que estava falando com aquela igreja, e é este Espírito que fala com você hoje. O Espírito do Todo-Poderoso. Jesus falava: eu tenho a totalidade, o poder, a magnitude do Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo somos um.
E era este Espírito que falava com ele. E aí ele coloca ainda, né, e as 7 estrelas. Então ele é aquele que tem os pastores nas suas mãos. É a referência aos pastores. Pastores que são levantados, inspirados, guardados e, se necessários, substituídos pelo Senhor. Substituídos por Deus. Porque Jesus diz: eu mesmo edificarei a minha. É Ele quem cuida da igreja dele. Amém, irmãos? É Senhor. Quem cuida dessa igreja aqui é o Senhor. Tem semanas que eu falo, vai explodir tudo. Tem semanas, quem aqui ele sabe o que eu estou falando. Tem semana que eu falo, Senhor, eu não sei, vai explodir. Mas é quando eu vou ver, Jesus dá um tapinha em mim e fala assim: sabe de nada, inocente. A igreja é dele. É Ele quem cuida da igreja dele. Amém? O verso 1 e o verso 2 nos apresentam um diagnóstico. Nos apresenta um diagnóstico. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está. E aí no finalzinho, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, repetindo, Jesus está falando de uma igreja que vive de aparências. Jesus está falando das pessoas daquela igreja, tanto a liderança quanto os membros daquela igreja, tanto a liderança desta igreja quanto os membros desta igreja aqui darão contas diante do Senhor das suas vidas e das suas obras. Posso ouvir um amém? Irmãos, isso não é brincadeira. Tem muita gente brincando. Isso não é brincadeira. Igreja não é clube. Igreja. Toma cuidado com o que eu vou falar aqui, porque eu estou sendo transmitido para o Brasil e para o mundo. Num dia tão sensível como o dia de hoje, que eu vou falar aqui, né? Um Ctrl+C, um Ctrl+V. Igreja é igreja. Igreja tem que falar daquele que é o cabeça. Igreja tem que pregar as boas novas do Evangelho. Igreja, toque no ombro de quem está do seu lado. A igreja tem que tocar as pessoas, tocar e amá-las. Nós vamos estar juntos? Não, isso não é um clube, é a igreja. Você pode ter entrado aqui nessa manhã triste, desesperado, desesperançado, acabado, arrasado, não sei como você entrou aqui, mas você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui e Ele quer te curar nessa manhã, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer restaurar o seu casamento. A boa palavra do Senhor quer te trazer a realidade. A boa palavra do Senhor está falando para você: olha, seja de verdade, deixa de ser de mentira, deixa de viver de aparência. O Senhor está falando aqui nessa manhã: eu te amo, eu zelo por você. Então, meus irmãos, nós vamos estar atentos à realidade que se encontra nas nossas vidas. Cuidado, meu irmão, com a aparência espiritual. Cuidado com a aparência espiritual. Deus não se... presta atenção. Deus não se impressiona com as suas atitudes, as suas demonstrações externas da sua espiritualidade. Deus não se impressiona com isso. Mas Deus, Ele olha o teu coração. Porque eu tenho coração, eu externalizo isso. Salmo 51, 17. Abra sua Bíblia aí. Salmo 51, 17. Essa é a essência do cristão que agrada a Deus. A essência é essa.
Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Humildade, frutos do Espírito manifesto na tua vida. Mas Deus despreza a gente altiva, vaidosa, orgulhosa, que não se quebranta, que não perdoa, que não se arrepende do mal. Mas quem tem um coração humilde, essa pessoa agrada ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, ele está procurando quem? Adoradores que o adorem. E como? Sabe por quê? Porque ele conhece o teu interior. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como? Aquele que sonda o meu interior. Ó, vou pegar o violão, hein? Vou pegar o violão. Ó, vi até as notas na minha cabeça aqui agora. Ó, deu um negócio aqui quase. Quem sabe numa prova? Quem sabe à noite? Me conhece por dentro. Sabe? Ele sabe. Ele sabe como você é. Ele sabe como está o seu coração hoje. E quando em João capítulo 4 verso 23 fala que ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sabe o que ele está falando? Em espírito e em verdade, faz referência a todo o nosso ser: espírito, corpo, emoções, vontade e mente. Tem outra música, né? Em espírito, em verdade. Vai lá. Te adoramos. Vou pegar o violão, hein? Te adoramos. Estou musical hoje, irmãos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis agora, tá bonito. Só as mulheres, rei dos reis. Os homens. Todo mundo junto. Ó, eu vou fazer o Jonathan aí. Vou preencher currículo pro coral, hein? Irmãos, ele conhece toda a totalidade do nosso ser. Ó, o pessoal gostou, hein? O pessoal gostou. A igreja de Sardes estava vivendo de aparência, irmãos. Talvez você esteja aqui, você esteja vivendo de aparência. Talvez você esteja aqui, você esteja vivendo de aparência por causa do seu pecado. Talvez você esteja aqui e você esteja vivendo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Talvez você esteja aqui e você esteja morto espiritualmente. Você está entregue ao pecado. Está lambuzado de lama. Mas o Senhor nos chama hoje para nós deixarmos as aparências de lado e nos quebrantarmos e nos colocarmos diante dEle. A morte espiritual não está reservada a você. O que tem que morrer são as nossas vontades. Nós vamos render os nossos sentimentos diante do Senhor. Talvez, como lá na igreja de Éfeso, lembra que ele fala para a igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o quê? O seu primeiro? Que o Senhor nessa manhã traga vida ao seu interior, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E Jesus faz algumas advertências. E como é bom saber que existe tempo para mudar. Como é bom saber que quando nós lemos exortações como essa, nós estamos falando de um Deus que está mostrando, mas que nos dá caminhos para nós mudarmos. E aí ele fala: esteja atento. Esteja atento. Olha os conselhos de Jesus para a igreja de Sardes. Ele começa falando: esteja atento. Vigia.
Vire para quem está do seu lado e fala assim: vigia, irmão. Fala: vigia, crente na terra do vivente. Fala para ele. Fala para ele: vigia, crente. Fala: vigia, crente. Então a primeira advertência de Jesus é: esteja atento, vigia, não dê brecha. Mas sabe o que o diabo fala ao seu coração? O Senhor fala assim: ó, vigia, esteja atento. O diabo fala ao seu coração: mas qual o problema em fazer isso? Não vejo algum. Tem tanta gente fazendo, vai na igreja ainda. Você fala: não é que ele está certo? Mas Jesus fala: vigia. Não abra pequenas concessões na sua vida, porque o que te derruba são as pequenas concessões. O que te derruba são as pequenas concessões. Eu uso outra palavra, mas é isso mesmo. São aquelas concessões do dia a dia. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar com a nossa mente focada. Precisamos ter discernimento. Peça discernimento todos os dias. Eu falei com os homens ontem aqui. Nós precisamos todos os dias orar: Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento, porque nós estamos rodeados de mentiras. Existe muita mentira que ronda a nossa mente todos os dias. E irmãos, a decadência, ela nunca é repentina, mas ela é um processo. Ela não acontece de uma hora para outra. O desânimo não acontece de um dia para o outro. São processos. E você pode estar aqui nessa manhã, estar no meio de um processo desse. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Fique atento, porque o Senhor hoje está te dando uma nova chance. Amém. Tem muita gente dando brecha para o diabo. E essas brechas, eu vou falar aqui algumas delas. Primeiro, são as tentações. Tem pessoas que são tentadas na sua área financeira, em fazer negócios ilícitos, em pegar aquilo que não é seu. Tem pessoas que são tentadas na sua vida sexual, e aí acabam se envolvendo com pornografia. Posso falar? Ninguém sabe. A sua família não sabe. Mas o Senhor, que te sonda o interior, que te conhece, este sabe que você está sujo de lama até o pescoço. E o Senhor fala para você aqui: esteja atento, vigia. Tem pessoas que são tentadas na sua vida profissional, casamento. Tem pessoas que são tentadas em seus relacionamentos. Em segundo lugar, com relação a essas brechas, é com relação ao esgotamento. Presta atenção, tome cuidado com o seu esgotamento físico, com o seu cansaço psicológico, cuidado com a exaustão. Acalma o seu coração, meu irmão. Tem até uma música da Acalma o seu coração, mas não vou cantar essa aqui, que eu não sei a letra toda. Eu só sei a parte: acalma o teu coração. Só sei essa parte só. Eu vou cantar isso até amanhã aqui com vocês. Acalma o seu coração. Não se sinta autossuficiente. Busque orientação. Procure o seu líder de célula, procure os pastores, procure um profissional da área. Temos dois aqui, a Paula e a Thaís. A Thaís está por aí não, mas a Paula está. Ó, fiz merchan seu, viu? Depois a gente conversa sobre a comissão. Deixa comigo. Procura, fala o seguinte, repita assim comigo: me ajuda, por favor. Agora em voz alta, 1, 2, 3. Doeu falar isso? Não. E você falou para 200 pessoas, tá? Você pode falar isso para uma pessoa que vai te ajudar. Mas procure pessoas que vão te ajudar, tá? Porque quem for jogar carvão na sua churrasqueira, como o Divaldo vai fazer hoje com todo mundo que for no aniversário dele, não vai dar em nada. Procure alguém que possa te ajudar. Não que vá jogar lenha, mas que vá te ajudar. Outra coisa, a falta de comunhão com Deus. E a falta de comunhão com Deus acontece quando você não ora, quando você não lê as Escrituras, você não medita nelas. Sabe, irmão, nós precisamos ter o hábito da leitura da palavra. Você precisa, mas eu leio tantos livros, que bom, isso é muito bom. Mas você precisa ter também o hábito da leitura da palavra, e se possível, memorizar. Se você é igual eu tenho, às vezes, eu associo
Gênesis 1:1 com João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gênesis 1:1. Não é esse não. Acontece, mas eu tenho a palavra guardada no meu coração, eu sei o que ela diz, eu sei que eu sei, irmão, você precisa memorizar a palavra, você precisa mergulhar na palavra. Quanto mais próximo você estiver da palavra, mais longe você fica do pecado. Próximo da palavra. Quarto lugar, que são as brechas que nós temos dado. Sabe qual é o quarto? Pensamentos ruins. A nossa mente é um campo fértil. E Lamentações 3:21 diz, para nós trazermos à memória o quê? A nossa mente é um campo fértil. A nossa mente é um campo, irmãos, tem gente preocupada que se o outro candidato que ele não voltou ganhar, amanhã virou caos. Está preocupado com algo que não existe. Está preocupado com o frio que vai fazer essa semana. Meu Deus, vai fazer frio essa semana. E agora o que eu vou fazer? Eu estou sem roupa. Se o Brasil não ganhar a Copa, o que eu vou fazer? Você vai viver a vida normalmente, meu irmão. Vai viver a vida normalmente. Se o Palmeiras não conseguir o ponto que falta para ele ser campeão brasileiro, o que eu vou fazer da minha vida? Pode ser que te zoem, mas é o máximo. Sua vida permanece normalmente. A sua mente é um campo fértil. É verdade ou não é? Você está aqui agora, está apavorado com alguma coisa. O que eu vou fazer de almoço? Compra um frangão, irmãos. Frangão é a alegria do domingo, irmão. O bichão vem estralando, sabe? Ou então, tem a opção do almoço domingo, o almoço do pastor Edivaldo, que eu estou falando aqui bastante. Irmãos, a sua mente é fértil. Paulo diz em Colossenses 3:2, mantenha o pensamento aonde? Nas coisas do... Você precisa ocupar a sua mente. Você precisa esconder a palavra no seu coração. Você precisa estar focado naquilo que o Senhor tem dito a seu respeito. Amém? Vou continuar porque senão fica até amanhã aqui. Verso 3. Olha o outro conselho. Lembre-se, portanto... Deixa eu ver se tem aqui. Voltar. Pronto. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se. Quem é que tem o hábito de criar lembretes no celular? Na agenda? Na agenda não, nos aplicativos. Ou então na geladeira. Quem tem esse hábito? Nós precisamos nos lembrar. Direto. Eu antes de dormir ontem, eu coloquei um lembrete no celular, que é algo que eu precisaria me lembrar hoje, 7 horas da manhã. Porque, irmãos, de manhã já é difícil, né? Até o corpo fazer download da alma, vai tempo. E aí eu falei, deixa eu pôr aqui, porque eu não vou lembrar de... E batata, só lembrei porque eu vi. Lembre-se, você precisa se lembrar mais do que o Senhor tem falado ao seu coração. Você precisa se lembrar mais das promessas de Deus na sua vida. Você precisa trazer mais à sua mente, trazer mais ao seu coração o que Deus já fez por você. Você está preocupado com a enfermidade, sendo que Deus já te curou de tanta coisa. Está preocupado com a conta, com a conta de luz, sendo que Deus já pagou todas as suas despesas, até hoje só falta aquela. Irmãos, Deus tem cuidado das nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar, trazer a memória. Nós temos a mente de Cristo. Falei isso com os homens ontem. A mente mais extraordinária que já passou por essa terra como homem. E o Senhor fala, tenham a mente de Cristo. Amém. Terceiro conselho, obedeça. Existe uma grande diferença entre conhecer, saber e obedecer.
Quem é que é pai e mãe? Levanta a mão. Seu filho sabe. Não é verdade, Andréia? Teu filho sabe. A Giovana sabe. Teu filho sabe. Mas ele não obedece. É ou não é? E os filhos dizem amém. É uma grande diferença. A Fabiana era assim, dona Marisa? Também ela sabia de tudo, mas não obedecia, né? Pode falar que ela não está falando, pode ficar à vontade. Ela não está falando, irmãos. Já faz uns 15 dias, já está melhorando, graças a Deus, né? 20 dias, me corrigiu. Mas ela está fazendo um gesto, viu? Quer dar uma palavrinha com eles? Querer ela quer, só não consegue. Mas ela vai fazer uma oração no final por vocês. A gente sabe, mas a gente não obedece. Você cita textos de trás para frente, de frente para trás, mas você não obedece. Você não coloca em prática. O que o jovem rico disse para Jesus? Eu sei todos os mandamentos desde novinho. Mas a palavra nos fala que ele se retirou triste. Porque quando foi ter que colocar em prática, a gente sabe, irmãos. A gente sabe. A diferença é praticar aquilo que a gente sabe. A igreja de Sardes sabia, mas eles não praticavam. Amém, irmãos? Deus quer obediência. Como diz aí os coachings da vida aí, né? Vou falar agora, vou dar a chave para vocês aqui, irmãos. Pega a chave aí. Pega a chave que eu vou dar para vocês agora. A obediência é o segredo da vitória. Não vou falar nada diferente para você aqui. A obediência é o segredo. Quem quer ser vitorioso? Levanta a mão. Seja obediente. Seja obediente. Quarto conselho. Arrependa-se. Então fala, lembre-se, obedeça e arrependa-se. Tem um conselho antes que era o esteja atento. Esteja atento, lembre-se, obedeça e arrependa-se. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de direção. É metanoia. Mudança de mente. Eu decido mudar porque eu me arrependi. Sabe por que você não muda? Porque você tem remorso. Judas, o que Judas fez? Se enforcou. Por quê? Ele se arrependeu? Teve remorso. E Pedro? Se arrependeu. E quando eu me arrependo, eu tenho uma segunda chance. E o Senhor está nos dando uma segunda chance. Amém, meus irmãos? Deixe de fazer a coisa errada e faça a coisa certa. E Jesus faz mais uma advertência aqui muito importante. Mas se você estiver atento, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Sabe o que Jesus está fazendo aqui com a igreja de Sardes? Eu vou ser muito resumido aqui. Eu não vou entrar nesse versículo, senão a gente vai ficar um bom tempo aqui ainda. Jesus está falando para Sardes. Sardes, eu estou dando para vocês uma oportunidade de salvação. Sabe o que Jesus está falando com vocês aqui nessa manhã? Comunidade da Graça Itaquera. Eu estou dando a vocês uma oportunidade de salvação. E aí, meus irmãos, Jesus faz algumas promessas àqueles que são fiéis. E no verso 4, ele diz o seguinte: aqui algumas promessas àqueles que são fiéis. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Jesus está falando o seguinte, vocês têm aí em Sardes poucos fiéis. E agora, eu vou falar com esses fiéis.
Deus está falando com os fiéis. E aí nós observamos algo poderoso. Jesus procura pessoas fiéis e obedientes à sua palavra. Aos fiéis Ele dá promessas maravilhosas. E olha o que Ele diz. Os fiéis, o que fala aí? Eles andarão comigo. E Ele faz aqui uma referência aos que entravam nos palácios dos reis persas. Sabe, irmãos, os reis escolhiam alguns dos súditos para que conhecesse o palácio. E aqui ele faz essa referência. E era um privilégio para o súdito. Era um privilégio para ele fazer o quê? Ser escolhido para passear no palácio. E ele fala o seguinte: se você for fiel, você vai andar comigo nos meus palácios. Você vai andar ao meu lado. A palavra diz que Enoque andou com quem? Com Deus. Os fiéis vão andar comigo. Vão estar ao meu lado. Pode vir, Silas. Vão estar ao meu lado. E aí ele continua. Lá na frente, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O vencedor, vestido de branco. Irmãos, Deus tem um memorial permanente diante dele, da vida dos seus fiéis. Deus jamais se esquecerá da sua fidelidade. Deus jamais se esquecerá do seu amor. Deus jamais se esquecerá do serviço que você faz pelos filhos dele. Deus jamais se esquecerá disso. Nós, como homens, temos a tendência de aquilo que fazem de bom para nós esquecemos e só nos lembrarmos do que fizeram de ruim. É ou não é? Mas nós servimos a um Senhor que não. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não se lembra mais. E leva em conta a nossa fidelidade a Ele. Fidelidade diante dEle. Sabe, meus irmãos? É momento de você tomar uma posição. O Senhor estava dando a Sardes a oportunidade deles terem uma posição nova. Era uma igreja que vivia de aparência. Era uma igreja cheia de pessoas vazias. Tinham poucos convertidos. E Jesus fala: eu vou riscar o nome daquele que não se arrepender. Mas aqueles que forem fiéis, esses andarão comigo. E aí fala: o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Deus honra os fiéis. Deus honra os fiéis. Para nós refletirmos e pensarmos. Viver de aparência é pior do que não saber nada. Viver de aparência é pior do que não saber nada. O ignorante, ele está numa situação melhor do que o apático, sabia disso? Porque ele não sabe. Viver de aparência é pior do que não saber nada. Mas 1 Pedro capítulo 5, verso 6, o Senhor nos mostra uma grande esperança. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Espera aí. Segundo, peça, meu irmão, nessa manhã, para o Senhor te mostrar aonde você tem dado brechas. Fala assim: Senhor, traz luz e me mostra onde eu estou dando brecha, onde eu estou vacilando.
Onde eu estou vacilando na minha vida? Me mostra, Senhor. Senhor, eu quero deixar minha vida de fachada de lado. E em terceiro ele fala, arrependa-se. Eu quero terminar aqui, o pessoal do louvor pode subir. Eu quero terminar esse momento lendo com vocês Jeremias 29, 13 e 14. Dentro desse terceiro item aí, arrependa-se. Vamos colocar de pé, pega a sua Bíblia, se coloque de pé. Coloca para mim, Hugo, no Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando o quê? Tem gente procurando a Deus e não está achando, sabia? Porque está procurando de fachada. Está procurando Ele de fachada. Mas o Senhor nos chama a nós procurarmos Ele de todo o coração. Verso 14. O 14, meu, por favor. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Talvez você esteja preso num cativeiro do pecado, da aparência, mas Ele fala que Ele vai se deixar ser encontrado por você, e vai trazer você de volta desse cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. O Senhor nos chama nessa manhã a nós nos arrependermos. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração.